Bom dia, meus amores. Sou Dani Marques e hoje o nosso assunto, vai ser sobre ligação química, tá bom? Requer poucos cuidados, tá? Mas o assunto é fácil, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. As ligações químicas são interações que ocorrem entre átomos para se tornarem uma molécula ou uma substância básica de um composto. Existem três tipos: covalentes, metálicas e iônicas. As covalentes têm um tipo especial, tá bom? São chamadas de dativa ou coordenada, tá? Mas nada, também é uma covalente, então a gente considera covalente, metálica e iônica. São três tipos. Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, estabilizar-se eletronicamente. Esse processo é explicado pela teoria de octeto, que dita que cada átomo, para alcançar estabilidade, precisa ter em sua camada de valência, a última camada na distribuição eletrônica, por subnível, 8 elétrons. Tá? Por subnível não, mas também por camada, tanto faz. Tá? Tem que ter 8 elétrons na sua última camada, certo? Alguns elementos não se faz dessa regra, tá? Que são as exceções, que são eles: hidrogênio, hélio e o lítio, tá? São os elementos químicos da exceção da teoria de octeto que fazem a sua estabilidade somente com 2 elétrons na sua camada, na última camada, tá bom? Vamos lá. Regra do octeto. A busca por estabilidade eletrônica justifica a realização de ligações químicas entre átomos. É explicada, então, pela teoria do octeto. Proposta por Lewis, essa teoria afirma que a interação atômica acontece para que cada elemento adquira a estabilidade de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na sua camada de valência. Tá? Logo, o elemento doa, recebe ou compartilha elétrons na sua camada mais externa, realizando, portanto, ligações químicas de caráter iônico, covalente ou metálico. Tá? Isso aí depende muito da situação. Os gases nobres são os únicos átomos que já possuem 8 elétrons na sua camada mais externa. É por isso que poucos reagem com os outros elementos, tá? Por isso que, como já diz o nome, eles são os nobres, tá? Eles não querem se misturar com outros elementos. Alguns ainda tentam, mas é bastante difícil. 99,9% dos elementos, tá? Eles se misturam, mas esse 0,01 é justamente os gases nobres que não fazem parte dessa regra. Tá bom? Vamos lá. Ligação iônica ou eletrostática. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma agora. Tipo de interação química baseada na atração eletrostática entre dois íons carregados com cargas opostas. Na formação da ligação iônica, um metal tem grande tendência de perder elétrons, formado um íon positivo ou simplesmente chamado de cátion. Isso ocorre devido à baixa energia de ionização de um metal. Isto é, necessário pouca energia para remover um elétron de um metal. Simultaneamente, o átomo de um metal, não metal, possui uma grande tendência a ganhar os elétrons. Então, ele se chama ânion, forma um íon de carga negativa. Isso ocorre devido à sua grande afinidade eletrônica. Sendo assim, os dois íons formados, cátion e ânion, se atraem devido às forças eletrostáticas, o positivo unir-se com o negativo, e formam uma ligação do tipo iônica, porque são dois íons. Tá bom? Vamos lá. Os compostos iônicos são duros, quebradiços, possuem alto ponto de ebulição, conduzem corrente elétrica quando estão no estado líquido ou diluídos em água. Fiquem atentos, uma observação, ao fato de que o átomo que ganha elétrons vai se tornar um íon com sinal negativo. Que ganha elétrons, tá? Fica negativo. E o que perde elétrons fica positivo. Isso aí é a formação dos íons.
Exemplo de substância iônica, o íon bicarbonato, é o HCO3, isso aqui é um tipo. O íon amônio, NH4+, o íon sulfato, SO4-, e assim por diante. A gente vai usar algumas, de tanto usar, você vai terminar decorando o nome deles, tá? Ligação iônica entre o sódio, Na+, e o cloro, Cl-, no qual o sódio doa um elétron para o cloro. Justamente, o sódio, ele faz parte da família 1A. Família 1, 2 e 3, tá? Ele tem essa característica justamente de doar elétrons. As famílias 5, 6 e 7A, elas recebem esses elétrons doados, tá? Então, aqui, ó, o sódio, ele é da família 1A. Então, ele tem um elétron para doar. E o íon cloro, ele tem 7 elétrons. Então, ele precisa de um para se estabilizar. Logo, o sódio, o elétronzinho, essa bolinha vermelha, foi doado para o cloro, né? Onde o sódio ele já está estabilizado. Dani, mas não tem nenhum aqui. Ele tem na camada anterior dele, tá? Dentro da sua distribuição eletrônica. E o cloro, como já tem 7, com esse do sódio, 8. Então, os dois estão estáveis, fazendo o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. Agora eu vou falar um pouquinho sobre ligação covalente. É aquela onde os átomos possuem a tendência de compartilhar elétrons na sua camada de valência, né, a sua camada mais estável. Nesse tipo de ligação não tem formação de íons, pois as estruturas são eletricamente neutras. Exemplo da água, tá bom? Vou falar um pouquinho mais dela no próximo. Vamos lá. O átomo de oxigênio necessita de 2 elétrons para ficar estável, né, porque ele é da família 6A, tá bom? O oxigênio é da família 6A, então ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. O hidrogênio, como a gente tinha comentado no início, né, ele tem 1 elétron. Então, só que ele se estabiliza com 2 elétrons. Então, ele vai compartilhar, porque se ele doar, ele desaparece, né? Então, ele vai compartilhar com o oxigênio. Sendo assim, o oxigênio necessita de 1 elétron para estabilizar, então precisa de outro hidrogênio, certo? Estabilizando desse jeito. Sendo assim, é formada uma molécula de H2O. Então, vamos lá. Oxigênio tem 6 elétrons, precisa de 2 elétrons, tá bom? O hidrogênio, ele tem 1 elétron. O hidrogênio tem 1 elétron. Então, ele necessita de mais um para se estabilizar. Então, nenhum pode doar. Então, eles compartilham os elétrons. Então, este hidrogênio, ele tem 2 elétrons. Um que era dele, mais um compartilhado do oxigênio. Então, este hidrogênio está completo. Porém, quando a gente conta sem esse hidrogênio aqui, ó, o oxigênio tem 6, com esse aqui 7. Falta mais um para se estabilizar. Então, vem outro hidrogênio e estabiliza o processo, né? Então, aqui, ó, outro átomo de hidrogênio, outro elétron, né, do hidrogênio, fazendo agora 8 para esse, e ele estabilizado porque tem 2, né? Um daqui e um daqui emprestado. Tá bom? Então, essa é a molécula da água, tá? Ela é comportada desse jeito, a fórmula estrutural dela é desse jeito. Característica dos compostos moleculares, né? Da ligação covalente. Eles são encontrados nos 3 estados físicos, apresentam ponto de fusão e ebulição menor do que o composto iônico, tá? Quando puros, ele não tem eletricidade, né? Um bom exemplo é água com açúcar e água com sal. Água com sal, ela tem corrente elétrica, tá? E água com açúcar não dá corrente elétrica. Tá? O açúcar ele é proveniente de uma ligação covalente e o sal é o NaCl, como a gente já tinha visto lá no exemplo da ligação iônica. Tá bom? Então, a comparação entre eles dois.
E voltando aqui, ó, quando no estado sólido podem apresentar dois tipos de retículo cristalino. Tá? Eles podem ficarem muito duros e extremamente duros. Exemplo aqui, ó, um covalente apolar, certo? Apolar porque ele não tem carga, é o mesmo elemento químico, então ele não tem polaridade. Isso aqui vai ser o assunto para o próximo assunto, que vai ser sobre polaridades, tá bom? Depois eu vou explicar melhor. Mas aqui, ó, o átomo do cloro ele tem 7 elétrons, precisa de 1. E esse átomo de cloro também tem 7. Né? Qualquer átomo de cloro tem 7 elétrons, né? Porque ele faz parte da família 7A. Então, cada um precisa de 1 elétron. Então, esse daqui pega um desse emprestado e esse daqui pega um desse emprestado. Então, fazendo a molécula de cloro, tá? Nesse caso aqui, covalente polar, né? Porque são dois átomos diferentes, né? Hidrogênio se estabiliza com 2, um dele e um emprestado, e o cloro, 7 dele com um emprestado do hidrogênio, então HCl, tá bom? Ácido clorídrico. Covalente dativa, também chamado de coordenada, né? Já tinha comentado um pouco mais antes, né? É semelhante à dativa, a covalente dativa é semelhante à dativa, porém ela ocorre quando um dos átomos apresenta seu octeto completo. Ou seja, 8 elétrons na última camada, só que outro elétron aparece para se estabilizar eletronicamente, necessitando adquirir mais 2 elétrons. Tá? São casos especiais, tá bom? Quem faz muito isso é o enxofre e o fósforo, tá bom? Que tem essa mania de fazer uma ligação covalente dativa, tá? Como a gente chama que eles dois têm um coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Então aqui, ó, representado por uma seta, tá bom? Sim, outra coisa que eu não tinha comentado, mas deixa eu terminar aqui o assunto. Representado por uma seta desse tipo de ligação, é um composto de óxido de enxofre, o SO2. O O tem 2 ligações com o S, ele compartilha 2 elétrons, um par de elétrons, tá? E aqui mais 2. Então, para cada par de elétrons é uma seta. Compartilhado extramente. Extramente foi ótimo. Compartilhado extra, né? Um compartilhamento extra. Então, tá aqui. Ocorre porque é estabelecida uma dupla ligação com enxofre com um dos hidrooxigênios a fim de atingir a estabilidade eletrônica. E, além disso, o enxofre doa um par de seus elétrons para outro oxigênio para que ele também fique com 8 elétrons na sua camada de valência. Uma coisa que eu tinha dito, que eu tinha esquecido de comentar, foi que para cada ligação, para cada compartilhamento, você coloca um tracinho, tá bom? Para cada compartilhamento. Então, nesse caso, ele foi compartilhado 2 vezes para esse mesmo oxigênio, tá bom? Ligação metálica. É a ligação que ocorre entre os metais, elementos considerados eletropositivos e bons condutores térmicos e elétricos. Para tanto, alguns metais perdem elétrons da sua última camada, chamando de elétrons livres, formando assim os cátions. A partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica formam a nuvem eletrônica, também chamada de mar de elétrons, que produz uma força, fazendo com que os átomos de metal permaneçam unidos. Exemplos de quem muito faz essa ligação metálica é o ouro, AU, o cobre, o Cu, prata, Ag, ferro, níquel, alumínio, chumbo, zinco, entre outros metais. Tá bom? Vamos lá. Exemplo de liga metálica é o aço, que é a combinação de ferro mais carbono, do bronze, cobre mais estanho, latão, cobre mais zinco, ouro, tá? O ouro tantos quilate, tá bom? Que é a porcentagem do ouro, cobre ou prata para sua impureza, tá bom?
Então, a gente vai fazer agora um exercíciozinho, tá? Então, com referência à molécula do H2S, né, forneça a distribuição eletrônica para cada elemento, tá? E a fórmula eletrônica. Vamos lá. H1, o hidrogênio, ele só tem um elétron, então a distribuição eletrônica dele é 1s1. Né? A gente tem que lembrar da distribuição de Linus Pauling, tá? E o do enxofre, que eu quero 16. Então, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, até aqui eu tenho 10. 3s2, 3p4. Então, 16, né? 2, 4, 10, 12, 16. Então, termina, esse aqui é o último na valência, tá? Se ele termina em P4, ele é da família 6A, né? Porque soma com esse 2, né? Terminou em P, acrescenta 2 elétrons para sua família. Logo, esse aqui é da família 6A. Então, esse aqui, ó, 6 elétrons, tá bom? 6 elétrons, faltam 2 para se estabilizar. Então, aqui, ó, um daqui e um daqui. Eu esqueci de colocar justamente a ligação, com a ligação dos tracinhos, né? Mas aqui vai ficar, ó, H, um tracinho, porque tem um compartilhamento, S, outro tracinho com esse compartilhamento com esse hidrogênio. Tá bom? Então, espero que vocês entendam. Dá para fazer tranquilamente os exercícios. Tá bom? E até um próximo vídeo. Qualquer outra coisa, eu estou pelo zap. Beijão para vocês, tá?